Olá pessoal, essa aqui é a primeira aula sobre a nossa V-Ray Lite, aquela luz que a gente usa do V-Ray, que está aqui no Create, V-Ray Lite. Então eu já tinha colocado ela naquela aula introdutória. Tem aqui um plano, uma teapot, material 50% cinza, cinza 127, 127, ok? Então vamos criar aqui uma V-Ray Lite. Vamos entender como é que ela funciona. Então, como de costume, cria ela, move ela para cima. E dei um Ctrl L, tá? Talho Ctrl L, ele liga e desliga as luzes default do Max. Então agora eu estou vendo essa minha V-Ray Lite funcionando. A gente vai aqui no Modify e entender como é que ela funciona. Então, vamos ver como é que a gente tem de parâmetro aqui. A gente tem botão de liga e desliga a luz, tá? Tipo dela. Então a gente tem um plano, que é o padrão que vem com ela. Uma luz do tipo Dome, uma luz do tipo Esfera e uma Mesh. A gente vai ver depois o que faz cada um, tá? Vamos começar só pelo Plane, que é para entender o funcionamento básico da V-Ray Lite. E aqui no meu render, eu usei aquele preset que a gente tinha usado, com Color Map certo aqui, usando Linear Workflow. Só que eu desliguei a iluminação global, para o render ser rápido, para a gente ver só a influência da luz. Só a influência da luz sem a influência da iluminação global, tá? Por isso que a sombra aqui está tão preta, tá? Se a gente for ver, ela está preta mesmo, porque não tem nenhum rebatimento de luz, nada, só a V-Ray Lite iluminando a nossa cena. Ok? Então o render já sai bem rápido. Então a gente vê aqui nossa V-Ray Lite iluminando nosso plano e nossa teapot. Bem rápido para entender como é que funciona. Então aqui a gente tem a opção para excluir objetos da nossa luz. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, a minha teapot e dar um exclude. Ok. Ela não vai ser iluminada pela V-Ray Lite. São situações específicas, às vezes a gente não quer que um objeto seja iluminado pela luz, a gente pode usar a opção do exclude, tá? Vou voltar aqui como estava, trazer ela de volta aqui. Isso aqui é um padrão igual a todos os excludes que tem no Max, tá? Então quem já trabalha com Max já está acostumado a ver essa tela aqui. Ok? Então vamos lá para o que ele tem de diferente do resto do padrão do Max, tá? A gente tem as opções que vem aqui, tem o Viewport Shading, que é essa luz aqui na Viewport aparecendo com os reflexos e com o brilho tudo correto, tá? Então a gente costuma deixar ligado aqui. E essa opção aqui é uma coisa recente, quem já mexeu com V-Ray antigamente não estava acostumado com essa opção, que é a opção de Target. Isso aqui é muito legal porque agora a V-Ray Lite pode ter a opção de ter um Target, ou seja, ela tem uma opção de apontar para algum lugar, então fica bem mais fácil. Vou pegar, por exemplo, aqui na vista frontal e vou botar o meu Target aqui na minha teapot. Então fica bem mais fácil da gente direcionar a nossa luz para algum ponto específico. No caso aqui, o meu objeto que eu estou iluminando é a teapot. Então fica bem mais fácil. Isso aqui é um recurso que o pessoal já pedia há bastante tempo para os desenvolvedores do V-Ray, e eles finalmente colocaram essa opção de Target. Então a gente tem as duas opções. A diferença entre ter Target e não ter Target é que sem o Target a gente tem que rotacionar a luz manualmente. Com o Target ele rotaciona já para onde a gente apontar o Target. Depois a gente tem as unidades. O padrão aqui default são, como a gente diz, são números arbitrários. A gente define um valor de 30. O que quer dizer esse 30? É a multiplicação do RGB. Então ele tem uma intensidade de 30 aqui, como se fosse um branco vezes 30. E para quem está acostumado com as luzes default do Max, então, por exemplo, se eu criar aqui uma luz tipo spot, a gente vai ver que o padrão dessa luz spot aqui é 1, multiplier 1. Então por que essa luz do V-Ray ela tem multiplier 30, tá? Qual que é o motivo dela ter esse valor padrão? São duas coisas, tá? Primeiro, essa luz aqui é uma luz do tipo área. Então toda essa área aqui é preenchida com luzes, enquanto que essa luz spot ela é um ponto de luz só. O que acontece?
a intensidade também ela é multiplicada pela área. Então ela tem conforme o tamanho dela vai ficar mais forte ou mais fraca. A gente já vai ver essa questão do tamanho dela. E outra coisa é que ela vem com o padrão o decay ligado. O que é o decay? Decay é o decaimento, é a perda de intensidade pela distância. Então essa opção aqui, decay, tá? Ela costuma vir desligada nas luzes default do Max. Então se eu ligar o decay aqui, no caso inverse square, que é o padrão, a gente já vai ver aqui, eu tenho que aumentar bastante o meu multiplier para eu chegar na mesma intensidade que eu tenho ali. Ó, tá vendo? Porque o que acontece com o decay? Essa é uma característica das luzes reais do mundo real, tá? Todas as luzes no mundo real acontece esse fenômeno, que a partir do momento que ela começa a ser emitida, ela vai perdendo intensidade pela distância. Então essa intensidade ela é perdida na proporção da distância elevada ao quadrado. Por isso que o padrão que vem é esse inverse square, é o padrão que vem nas luzes do V-Ray. Então os objetos que estiverem mais longe da luz vão ficar mais fracos. E à medida que ele for se aproximando, ele vai ficando mais claro. Tá? Essa é uma característica do decay que vem ligado. Por isso que ele vem com essa intensidade de 30. O principal fator é exatamente isso. Então se eu afastar, por exemplo, a minha luz, olha como vai ficando mais fraco. Então às vezes a gente não precisa nem mexer no multiplier, às vezes a gente só precisa afastar um pouco mais a luz do meu objeto. Lembra que isso aqui é uma iluminação real, então se a gente fizer um teste no mundo real, chega perto de uma luminária, vai ver que ela fica bem mais forte, e a hora que afasta, ela fica bem mais fraca. Tá? Então essa aqui é uma característica da V-Ray Light, ela vem por padrão o decay ligado. Então por isso que ela vem com esse multiplier de 30. Então, quando a gente usa essa unidade default, é que nem essa luz padrão do Max aqui, multiplier com valores arbitrários. Tá? Só que a gente tem outras opções. A gente tem opções de usar intensidades reais. Então a gente tem 4 unidades que a gente pode usar. A gente pode usar intensidade luminosa, que é o lumens, luminância, que é a luminância por metro quadrado, watts. Esse watts aqui ele não pode ser confundido com uma intensidade de uma lâmpada. Não adianta eu botar aqui 100 watts, que na verdade isso aqui é a força que a luz está emitindo, não quanto ela está consumindo. Tá? Então se for usar tem que procurar valores reais. E radiância, que é watts por metro. Tá? Então isso aqui, quando é que a gente vai usar? Quando a gente tiver uma luz e eu souber exatamente a intensidade dela em lumens, por exemplo, e quiser bater exatamente com essa intensidade. Ok? O pessoal que está acostumado a trabalhar com mental ray, está acostumado a pegar aqui as luzes fotométricas, por exemplo, a target light aqui fotométrica, e usar esse tipo de padrão. As luzes fotométricas elas sempre usam essas intensidades reais. Então a gente vê aqui que ela tem aqui 3 opções, que é candelas, lumens, ó, o mesmo padrão que estava usando aqui, ó, LM, lumens, e lux a determinada distância. Então, candelas a gente não tem essa opção aqui, ele tem a opção de lumens. Então, se quiser bater a intensidade de uma luz fotométrica com a luz do V-Ray, a gente tem essa opção de usar essa intensidade em lumens. Voltando aqui para a minha V-Ray Light. A gente não tem exatamente o costume de usar essas unidades aqui, porque é mais prático, é mais que a gente chama, é mais familiar para o artista que estiver trabalhando usar default e ir balanceando a intensidade de cada luz de acordo com a cena. Se a gente quiser pegar uma cena e distribuir luzes e dizer que exatamente ela tem uma intensidade, a gente tem essas duas opções. Isso é uma coisa legal que a gente tem no V-Ray, a gente tem essa flexibilidade de escolher as unidades que vai trabalhar, escolher como vai trabalhar. Tá? Se quiser usar valores arbitrários, usa o default, trabalha com multiplier, vai acertando a intensidade. Se eu quiser diminuir um pouquinho aqui. Ok, agora já não está mais tão estourado. Certo? Então, tem essas duas formas de trabalhar. Ou a gente vai testando a intensidade de cada luz manualmente, ou a gente determina que aquela luz tem uma intensidade real e parte desse padrão. Mesma coisa vale para a cor. A cor eu tenho 2 modos, cor e temperatura de cor. Posso vir também e de forma arbitrária dizer que essa minha luz é uma luz bem azul, por exemplo. Tá? Então isso aqui é para quando o artista quiser pegar e determinar, especificar aqui, por exemplo, o RGB de uma luz
como eu quero que seja a cor da minha luz, tá? Da mesma forma, eu tenho a opção de escolher temperatura de cor. Então, o que é temperatura de cor? Tem uma tabelinha aqui que eu incluí nos arquivos das aulas aqui, que é a referência de temperatura de cor. Então, a gente tem, cada fonte luminosa tem uma cor que ela emite, e esses aqui são os padrões. Então, 6.500 é a referência de branco, é como se chama esse padrão. Ele não é exatamente branco, mas é um padrão que foi adotado como a referência de branco. Valores mais baixos, ela vai ficando mais avermelhada, como a gente pode ver na tabela aqui, que são as lâmpadas mais quentes. Então, o mais baixo aqui é o 1.500 luz de vela. Seria uma cor bem avermelhada, uma luz bem estranha até. E valores mais altos, acima de 6.500, ela vai ficando fria. Então, essa aqui é uma forma de deixar a luz com tons um pouco mais naturais do que simplesmente usar o RGB e aplicar uma cor específica. Então, é legal, por exemplo, a gente mesclar. Pega algumas luzes e bota uma temperatura mais fria, valores mais altos, e botar luzes mais quentes, que são temperaturas com valores mais baixos, tá? Então, são as duas opções. E quando a gente troca aqui para color, a gente tem o RGB da cor, da temperatura que foi usada. Então, isso é uma coisa interessante também. A gente pode partir de pode começar, por exemplo, vou dizer aqui, ó, digamos 5.000 temperatura, ok? Então agora eu quero ver qual que é o RGB dessa cor, dessa temperatura. Então esse aqui, se eu quiser, eu posso começar a trabalhar mais aqui, digamos, quero saturar um pouquinho mais, uma coisa assim. Dá pra trabalhar assim, tá? Ou vou voltar pro meu branco, padrão, ok? Então esse aqui é os modos que a gente pode trabalhar a cor da nossa luz. Aqui agora vem o tamanho. Então a gente tem aqui no tamanho da luz esse ponto que é um dos mais importantes, que nem eu comentei, porque ela influencia muitos parâmetros aqui na luz, tá? Então, o que acontece? Sempre quando a gente cria uma luz, a gente determina já o tamanho dela, ok? E o que isso influencia? Primeiro, o tamanho da luz influencia a intensidade da luz. Então, uma luz maior, ela vai ficar mais forte. Ó, a gente não precisa nem renderizar para ver que ela está bem mais forte, bem mais intensa. Então, luzes maiores ficam com intensidades mais fortes. Isso é extremamente importante ressaltar, que isso vale para quando a gente estiver usando o Default Image aqui. Quando a gente determina uma unidade aqui, uma intensidade luminosa aqui, então, por exemplo, deixa eu tirar aqui está com 30.000, vou botar 10.000. 10.000 lumens. Quando eu defino uma intensidade luminosa de 10.000 lumens, eu posso mexer à vontade no tamanho da luz, que o V-Ray vai compensar para não alterar essa intensidade luminosa baseada no tamanho. Ok? Por outro lado, quando a gente usa o Default Image, ele sempre vai alterar a intensidade. Então, um truque, inclusive, que dá para fazer é, digamos que eu tenho uma luz desse tamanho, que eu regulei a intensidade, ficou legal. Ó. Só que eu resolvo que eu quero que ela seja maior. Por que eu quero que ela seja maior? Porque ela também determina como é que vai ser a sombra. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vejo que a sombra tem um pouco de desfoque. A gente ainda consegue ver um pouquinho da tipote aqui. Quanto maior a luz, mais desfocada vai ser essa sombra, mais difusa ela vai ser. Então, o que acontece? Se eu quero uma sombra mais difusa, eu posso aumentar o tamanho, só que aí vai aumentar a intensidade. Então, volta. O que eu vou fazer? Eu vou trocar minha intensidade aqui, minha unidade, para lumens, e vou aumentar o tamanho da minha luz. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter a mesma intensidade de luz, só que mais difusa. A sombra vai ficar mais apagada, tá vendo? Sem mexer na minha intensidade. Então, eu posso deixar ela bem grande. Ó, vai ser uma luz bem difusa, tá vendo? Vou vir aqui embaixo para não ficar na sombra. E não mexendo na intensidade. É interessante que a gente vai ver que ele faz uma conversão. Tá? E outra coisa que a gente vai notar é que quanto maior a luz, mais ela demora para renderizar e mais granulada fica a imagem. Esse é um problema, tá? A gente só coloca luzes grandes onde realmente for necessário. Agora a gente vê que a gente quase não tem mais definição de sombra. Por outro lado, se eu deixar ela bem pequena, deixar, por exemplo, 5 por 5 aqui, eu vou ter uma sombra agora
bem definida. Tá vendo? Então a gente vê que quanto menor a luz, mais definida é a sombra. Quanto maior, mais difusa é a sombra. Por isso que quando a gente cria uma luz do tipo spot, entre as standard do Max, ela tem a sombra perfeitamente definida. Deixa eu diminuir essa intensidade aqui, que está muito forte, ou ligar o decay. Vamos ligar o decay para ficar uma luz mais natural. Então agora a gente tem as duas luzes iluminando a minha cena. Uma spot, default do Max, com a sombra perfeitamente definida, e a luz V-Ray Light, com sombra um pouco desfocada. Então isso aqui já inclusive serve para a gente ver que a gente pode usar as luzes spot no Max. Pode, não tem problema nenhum. O único problema é que ela é uma luz pontual, a sombra vai ser sempre perfeitamente definida, tá? Mas às vezes a gente quer, por exemplo, um cenário de teatro, às vezes uma própria luminária, já teve vários casos que eu vi que ela funcionava melhor se a gente colocasse uma luz spot, a gente pode definir bem marcado o facho, fica mais fácil de marcar aqui onde começa, onde termina, tá? Então a gente pode usar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que usar Ray Shadow, tá? Sempre a gente usa Ray Shadow. Ele já está aqui por quê? Porque eu usei aquele Customize, eu vim no Customize e no Custom in Default Switcher, eu escolhi Max.Vray. Quando eu faço isso aqui, todas as luzes do Max que eu criar, ela vai vir com o Ray Shadow ligado. Ok? A única coisa que tem que lembrar de ligar é o Decay. A gente sempre usa o Decay para deixar uma iluminação mais realista, tá? Então, voltando para a minha V-Ray Light, o que eu fiz? Eu botei um Luminous Power aqui, em Lumens, para poder mexer no tamanho sem mexer na intensidade. Se eu voltar aqui para o Default, tá com muita intensidade aqui, ó, 666. Então, deixa eu baixar um pouquinho aqui, botar 500, por exemplo. Se eu aumentar o tamanho agora, a minha luz vai ficar mais forte. Então, o procedimento que o pessoal que trabalha com V-Ray está mais acostumado a fazer isso aqui. Aumenta o tamanho da luz, diminui a intensidade consideravelmente, até ficar bom. Isso é o que a gente está acostumado a fazer sempre, tá? Então a gente vê como o tamanho ele influencia várias coisas. Então ele influencia a intensidade, influencia como a sombra vai ficar, como ela vai ficar difusa. E também influencia como ela vai aparecer no reflexo. Então essa minha teapot aqui ela está usando um material V-Ray Standard 50% cinza. E eu vou pegar aqui e vou fazer um cromado. Então, cromado, eu vou botar uma cor difusa preta. E reflexo branco. Ok. Então agora a gente vê que a minha V-Ray Light vai aparecer no reflexo. Isso também vai influenciar. Quanto maior a minha luz, então se eu aumentar aqui, por exemplo, fazer aquele mesmo truque, voltar aqui para o Lumens, e vou aumentar o tamanho da minha luz, a intensidade vai ficar mais fraca automaticamente, só que o reflexo vai ficar bem maior no meu objeto. Então tudo isso influencia na forma como a luz vai aparecer no nosso render, tá? Então agora ela é uma luz bem grande, intensidade mais fraca do que ela estava antes, e esse aqui é uma coisa que se usa muito em render de estúdio, se usa geralmente luzes grandes para criar uns reflexos bem marcados, render de carro, por exemplo, a gente depois vai ver mais para frente um exemplo prático, que a gente costuma usar luzes bem grandes, de acordo com o efeito que a gente quer. Então, principalmente essas luzes que vêm de cima assim. Ó, ela marca bem o nosso objeto. Tá? A sombra também fica bem difusa, como eu falei. Então, esse costuma ser um padrão que a gente usa bastante em render de estúdio. Aí a gente aproveita para ver outros parâmetros que a gente tem aqui. Descendo aqui, dentre as opções a gente tem Cast Shadows, o que é? Projetar ou não projetar sombras. Dificilmente a gente vai querer que uma luz não projete sombra, porque não é uma coisa muito real, né? Então a gente está usando o V-Ray como um render realista, então a gente quer que as nossas luzes gerem sombras. Outra opção, Double Side, o que é? Se eu pego essa minha luz aqui e boto um objeto, vou pegar aqui uma esfera, por exemplo, e botar essa esfera aqui do lado de trás, ela não vai ser iluminada, porque a minha luz ela só emite luz para um lado. Então, se eu marcar a opção Double Sided, ela vai jogar a luz para os dois lados. E o que aconteceu? Ela perdeu a intensidade, não perdeu?
Isso acontece porque eu estou com aquela opção marcada, que ela vai emitir aqui 10.560 lumens de intensidade. A hora que eu escolhi double-sided, esse valor aqui tem que ser dividido metade para cada lado. Isso também não acontece. Olha que interessante, se eu voltar aqui para o default, está em 1.4, ele não vai mais perder intensidade, porque esse valor é multiplicado pela superfície agora. Então, agora voltou a intensidade real que estava antes, tá? Então a gente tem essa opção para jogar a luz para os dois lados. Outra opção, deixar a luz invisível. Então, por exemplo, eu vou fazer um render de estúdio, que nem eu comentei aqui, por exemplo, de um carro. Digamos que a minha teapot é um carro. Eu faço o render e aparece esse pano branco atrás. Às vezes é legal, tá? Principalmente se a gente quiser, às vezes, fazer um efeito de making off, alguma coisa assim, é legal a gente ver a luz aparecendo no reflexo. Mas às vezes a gente não quer. Então, se a gente não quer, a gente seleciona a luz ali e marca a opção Invisible. O que acontece? Ela não vai aparecer no meu render. Isso é muito prático. O sonho de muitos fotógrafos é conseguir pegar uma luz e dizer não aparece na minha imagem. Então essa opção aqui é extremamente útil. A gente transforma ela em invisível, aí ela não aparece no nosso render. Porque às vezes acontece também, por exemplo, fazer uma imagem aqui assim, digamos vista de cima, e se eu não tiver com Invisible, vai aparecer uma coisa preta na frente da minha imagem, que é essa luz na frente, tá vendo? O que é isso aqui? É a luz tampando a minha imagem. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes a gente faz o passeio de câmera, alguma coisa, cuidado para a luz não aparecer como visível na frente da nossa câmera. Então, vou desmarcar aqui, vou marcar aqui o Invisible para ela não aparecer mais. Aí não vai mais aparecer no meu render. Então a gente vê que a gente tem várias opções, tá? A ideia disso aqui é mostrar como é que funciona e cada um vai usar de acordo com o seu projeto, com a sua necessidade. Outra opção, Ignore Light Normals. O que seria isso aqui? Bom, para entender o que faz esse parâmetro do Ignore Light Normals, eu fiz uma imagem que é para explicar o que faz. Então, o que acontece com a luz do V-Ray por padrão? A gente tem a superfície dela e a normal é a direção reta 90 graus em relação à superfície. Okay? Então, o padrão é ele ignorar. Ele joga raios de luz para todos os lados. Quando a gente desliga o Ignore Normals, ele concentra mais os raios em direção à superfície. Ela não chega a ser uma luz direcional, mas ela concentra mais esse raio. Então a gente consegue ver aqui. Vou selecionar meu target aqui. A gente vai ver aqui que nesse render a luz ela se espalha de forma bem difusa pela superfície. Ok? Então agora deixa eu duplicar isso aqui. E a gente vai comparar os dois parâmetros aqui. Então, desliguei o Ignore Light Normals. Vou renderizar, a gente vai ver que ela vai concentrar mais a luz aqui, próximo da onde está a nossa fonte de luz. Ela não chega a ser uma luz direcional, que nem eu comentei, mas ela concentra um pouco mais. São duas formas de espalhar a luz, tá? Então, de novo, a gente tem que ver qual das duas se encaixa melhor em cada propósito. Então, se essa luz aqui for menor, por exemplo, deixa eu diminuir o tamanho dela. Vou fazer aqui 50 por 50, por exemplo, um pouquinho menos. Vou fazer aqui 20 por 20. E vou aumentar bastante a intensidade aqui. A gente vai ver como ela tende a concentrar mais a luz aqui no meio. Esse aqui é mais ou menos o comportamento que as luzes fotométricas do Max têm com o Mental Ray, tá? Então agora eu vou marcar o Ignore Light Normals e ele vai espalhar mais a luz pela superfície. Ó, tá vendo? Ele não concentra tanta luz. Geralmente essa aqui é a luz fica um pouco mais interessante de trabalhar, por isso que esse é o padrão dela. Ok? Próximo parâmetro, Decay. Então, isso aqui é uma opção se eu quiser desligar o Decay, ou seja, se eu quiser que não faça diferença a distância que o objeto tiver da luz. Então, mais próximo ou mais longe, ele vai continuar com a mesma intensidade. Essa é uma coisa que a gente dificilmente vai querer que a gente tenha o Decay desligado. Então ele passa a funcionar como uma luz padrão do Max. Eu teria que voltar aqui meu multiplier para 1, para ele funcionar como uma luz normal. Ó. Só que a gente vê como ele perde qualidade de render. Então
raramente a gente vai querer, vou voltar lá para o meu 70 que eu tinha aqui, raramente a gente vai querer desligar o decay, tá? Geralmente o que acontece é o contrário, a gente quando usa uma spot, a primeira coisa que a gente vai fazer é ligar o decay. Fica uma luz bem mais natural, conforme ela vai se afastando da fonte de luz, ela vai perder intensidade. Então, lembrando que o decay é a perda de intensidade relativa à distância que a luz está do objeto. Objetos mais próximos ficam com a luz mais forte. Então, se eu pegar aquela minha esfera que eu fiz, diminuir um pouquinho o tamanho dela, colocar ela aqui embaixo da luz, aqui, e vou fazer uma cópia dela e vou afastar. A gente vai ver que ela está mais fraca. Ó. De novo, a gente tem essa vantagem que a viewport do Max tem uma qualidade bem boa hoje em dia. A gente consegue ver na própria viewport essa diferença, a gente vê que está bem próximo a qualidade da viewport com o render. Ó. Isso está bem interessante, tá? Olha só. Esse é o efeito decay. Essa esfera está mais próxima da luz, ela está bem mais forte e ela se afastou, ficou bem mais fraca. Esse valor ele é baseado na distância elevada ao quadrado, tá? É o padrão que a Vari-Light sempre usa. Então, se eu desligar o decay, vamos lá, desligar o decay, no decay, e baixar o meu multiplier, vou botar aqui 0,9 para não ficar tão forte. Agora a viewport ela já não consegue representar como deveria ser. Ela continua com o decay atuando, só que aqui no render a gente vê que não. Ó. Então agora a gente vê que as duas esferas estão mais ou menos com a mesma intensidade. 0,6 aqui, 0,6 aqui também. No ponto aqui mais ou menos onde ela pega igual. Tá? Esse efeito do decay. Vamos voltar para os padrões que eu tinha usado aqui. 70, multiplier e decay ligado. A gente não precisa ter medo de usar valores altos aqui na luz do V-Ray, tá? Principalmente se ela for uma luz pequena, a gente vai acabar usando valores bem altos. Altos mesmo, ali 300, 500 é bem comum usar esse tipo de valor quando as luzes forem pequenas. Próximo parâmetro, Skylight Portal. O que faz esse Skylight Portal? Ele tem uma função bem específica que a gente vai ver mais adiante quando fizer um render de arquitetura, que é direcionar, ele vai criar uma luz, a luz vai ser baseada no que tiver por trás dela no ambiente da cena. Então ela pega o que tiver por trás, a intensidade da luz que vem por trás, e joga a luz para dentro a partir desse ponto. Isso costuma ser para dar uma força para a iluminação indireta. Aqui ela não vai ter efeito nenhum, porque eu não tenho mais nenhuma outra luz por trás, vai ficar preto. Então, não vai fazer diferença nenhuma. Depois a gente vai ver melhor esse tipo de efeito aqui, tá? A gente vai ver quando a gente liga o Skylight, ele desliga todas as opções aqui. Bom. Inclusive a intensidade, ó. Eu não consigo mexer no multiplier. Então quando a gente liga o Skylight Portal, ela perde esses valores aqui, ela só tem tamanho. Essas opções aqui a gente vai ver o que é. Agora vem o Story with Radiance Map. Então o que faz o Story with Radiance Map? Ele transfere o cálculo da luz, que está sendo feito no render final, para o cálculo de Radiance Map. De novo, se eu ligar aqui não vai acontecer nada, vai sair preto porque eu estou sem iluminação global. Então eu vou ligar o GI aqui. Direct Illumination. Radiance Map Very Low. Então o que vai acontecer agora? Em vez dele ser calculado no render final, ele é calculado com o Irradiance Map. Quando é que a gente usa isso? A gente usa isso quando a gente tiver, por exemplo, várias luzes espalhadas pela minha cena. Então vou fazer um exemplo aqui bem prático de como é que funciona. Por exemplo, deixa eu tirar o target. Um corredor com várias luzes fluorescentes, tá? Então vou pegar aqui, botar aqui. E vou começar a espalhar aqui. Então vou botar aqui. Instance, umas 10 luzes aqui. 10 luzes para cá. Vou botar mais umas 4 assim. Estou usando instância porque eu quero controlar todas elas de uma vez, né? Ok. Então tenho todas as minhas luzes aqui, como se fosse um corredor iluminado por luzes fluorescentes. Isso aqui é uma coisa que pesa bastante no render. Então, já diminui a intensidade aqui bastante também. Então, aqui 5, por exemplo. Ó.
Então, sem o Story of Radiance Map, a gente vai ver como o render vai ficar lento, bem lento, tá? No caso aqui, como eu não tenho muitos objetos na cena, ele até não está demorando tanto. Mas olha quando ele vai calcular a sombra, o que acontece, como ele demora para calcular. Então eu vou dar uma pausa e vou esperar terminar aqui. Ok, nosso render aqui demorou 53 segundos. A gente tem essa imagem aqui, que eu vou duplicar ela de novo. E vou trocar a opção agora. E vou ligar o Story of Radiance Map. Shift Z para voltar para a posição que estava. Então vou renderizar agora e vamos ver o tempo que ele demora para calcular. Eu não precisei nem pausar o vídeo, ó, que ele foi muito rápido, tá vendo? O que aconteceu? Em vez de ele calcular a sombra da luz no render final, ele calculou através do Radiance Map. E o resultado foi praticamente o mesmo. A gente só perdeu um pouco de detalhe. Olha aqui, ó, como a gente tinha mais detalhe das luzes, das sombras que se espalham, aqui ela ficou bem difusa. Parece quase uma mágica. Então por que a gente não usa sempre essa opção? Porque a gente perde detalhe da sombra. Isso é o que acontece. Então a gente geralmente usa essa opção em dois casos. Uma, luzes muito grandes, que as sombras vão ser muito difusas. Ou muitas luzes repetidas iguais. Como por exemplo isso aqui. Um corredor assim, cheio de luzes fluorescentes costuma ser um exemplo clássico que a gente usa o Story of Radiance Map. Então, deixa eu me livrar delas aqui de novo. Voltamos para a nossa única Ray Light. Então quando eu tenho só uma Ray Light, que nem aqui, e Story of Radiance Map ligado, deixa eu aumentar um pouco mais a intensidade dela, a gente vai ver que a gente vai perder qualidade no nosso render. Ó, como a sombra não tem mais qualidade, a esfera parece que está flutuando. Então agora ela está ligada com a qualidade do Radiance Map. Então se eu for lá no Radiance Map e trocar de Very Low para High, por exemplo, eu vou ganhar essa qualidade de volta que eu tinha na sombra. Só que aí eu vou perder tempo de render. De novo a gente tem que tentar balancear tempo de render com qualidade da imagem. Ó. Agora já tem bem mais qualidade, mas aqui é uma cena simples. Então a gente está transferindo aquele cálculo da sombra do render final para o Radiance Map. Um detalhe interessante é que o Radiance Map ele é um cálculo interpolado. Ele aproxima, ele calcula pontos e depois ele aproxima esses pontos. Essa aproximação que ele faz, ele dá uma borrada no cálculo da luz. Então o que acontece? A gente não tem mais granulação. Esse é um ponto interessante, que o Radiance Map ele não causa granulação na imagem. Que a gente tem esse efeito aqui mesmo da perda de qualidade. Ó. Mas ele não é granulado. A hora que eu tiro essa opção aqui, então a partir do momento que eu tirar a opção do Story of Radiance Map, a minha imagem vai ficar granulada. E o tempo de render agora vai para o render final. Ó. Então ele calculou o Radiance Map. E agora, ó, esse é o granulado que eu estava falando. Ó. Então lembra que também, quanto maior a nossa luz, mais granulada ela fica. Então às vezes é mais interessante a gente usar o Story of Radiance Map. Então a gente já entendeu agora como é que ele faz. Ele transfere o cálculo do render final para o Radiance Map. Então como ele é um render aproximado, ele simplifica o cálculo, perde qualidade, perde detalhe da sombra, mas acelera o render. Certo? Então eu vou desligar de novo minha iluminação global, para a gente ver os próximos parâmetros aqui. Então agora a gente tem, vou pegar minha luz aqui, a gente tem aqui três opções de Effect. A gente tem o Effect Diffuse, Effect Specular e Effect Reflections. Então o que eles fazem? O Effect Diffuse ele para de iluminar a cena e só aparece nos reflexos. Ó. Isso aqui é bem interessante para quando a gente quiser botar luzes gerando reflexo, que a gente costuma chamar de light card, que nem eu falei, iluminação de carros, a gente usa muito essa opção. A gente monta uma iluminação legal para a cena e o reflexo do nosso carro não está legal. Então o que a gente faz? A gente bota algumas luzes sem afetar a iluminação, sem afetar a cor difusa. É isso que acontece. Ela só aparece no reflexo. Então é uma opção bem interessante
que dá uma boa flexibilidade. Depois disso ele tem o Effect Specular e o Effect Reflections. Então, o que é cada um deles? O especular, o que é? Quando a gente tem um material, por exemplo, vou pegar aqui, eu vou criar aqui um material para a minha esfera, deixa eu aplicar esse material aqui, vou botar aqui reflexo branco, com Fresnel, e vou baixar o glossiness aqui, o valor baixo aqui, tipo 0,65. Ó. Então a gente vê que agora o reflexo da minha esfera, ela é composta pelo reflexo e por uma camada de especular. Então a gente vai ver que a hora que a gente desligar, a gente vai desligar o efeito especular. E agora ele vai ficar só com reflexo puro, ó, tá vendo? Esse é o reflexo puro. Então aquela outra camada que a gente tinha era o efeito especular. Então isso aqui geralmente o que acontece? A gente tem uma luz que a gente não quer que apareça no reflexo e nem nenhum tipo de reflexo. Então a gente desliga os dois, desliga o especular e desliga o reflexo. Ó. Então agora ela não aparece mais no reflexo. Então às vezes acontece isso, às vezes tem uma luz que ela é indesejada aparecendo no reflexo onde não devia, a gente desliga esse effect especular e effect reflection. Se deixar só o especular ligado, ele vai fazer um render bem rápido do reflexo, que é só aquele reflexo falso, para tentar simular aquele reflexo difuso que tem nos objetos. Ó. Então às vezes, quando a gente tem uma cena com objetos muito difusos, a gente pode até desligar a reflexão, deixar só especular. E como estava antes, todas as opções ligadas, esse é o padrão das luzes. A gente tem o reflexo, que apareceu aqui, tem o especular e tem os dois combinados. Ó. Esse é o granulado que apareceu, é por causa do reflexo real, porque a gente tem um glossiness muito baixo no meu material ali, então ele começa a aparecer esse granulado que a gente teria que trabalhar depois, a gente vai ver mais pra frente como. Deixa eu tirar o meu reflexo aqui, vou deixar mais rápido o render também. Então, preto, desliguei o reflexo. Porque agora a gente vai ter o sampling, próxima opção de sampling. O que é? É o número de raios que ele vai traçar. Então o que acontece? A gente tem essa nossa luz grande e essa imagem toda granulada. Como é que a gente resolve isso? Aumentando o subdivis. Então esse subdivis o que é? Ele vai pegar a nossa luz, tá? Essa luz aqui, e vai subdividir ela 8 vezes. Então ela subdivide 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então o número de samples é 2 elevado nesse valor aqui. Tudo isso aqui é controlado pelo controle de DMC do render, que a gente vai ver mais pra frente também. Então a gente tem esse subdivis padrão de 8. Então se eu precisar tirar o granulado, eu tenho que subir esse subdivis. Então vou forçar aqui bastante, botar 32. Quanto maior a luz, mais subdivis eu vou precisar, ó, tá vendo? E olha como demora mais o render também. Então a gente tem que tentar analisar até quanto esse granulado é aceitável. Uma coisa importante é que se eu tiver só uma fonte de luz, esse granulado costuma ficar mais visível do que se eu tiver outras fontes de luz, por exemplo, uma luz skylight. Conforme a gente vai montando a cena, a gente vai vendo onde precisa mais, onde precisa menos. Então é legal sempre de começar com esses padrões mais baixos, deixa o granulado ali. Então ó, sumiu todo o granulado que eu tinha. Então deixa o granulado aparecendo, padrão 8. E depois, conforme vai precisando, a gente vai limpando a cena. Cada luz a gente vai vendo onde precisa, onde não precisa diminuir esse granulado. Tá? Lembrando que quanto maior a luz, mais subdivisa eu vou precisar. Ok? Esse bias aqui é um controle de distância que ele tenta manter a sombra do objeto. É uma forma de otimizar, ele costuma não ser muito visível. Ele é um parâmetro que todas as luzes costumam ter, inclusive as luzes default do Max, que é uma forma de evitar vazamento de sombra, vazamento de luz. Tá? Então esse valor aqui, 0,02, costuma funcionar na maioria dos casos. Se aumentar muito esse valor, por exemplo, se eu botar aqui 5 centímetros, tá? Se é um valor bem alto, a sombra ela vai se descolar do meu objeto. Vai acontecer essas coisas meio esquisitas aqui, ó. Tá vendo? A sombra ela descola do objeto. Se aumentar muito em alguma direção, a sombra ela chega uma hora que ela não é mais renderizada. Então se eu botar aqui 50 centímetros, não faz sentido nenhum usar um valor desse aqui. Ó, a sombra vai desaparecer.
Então é mais um controle que a gente costuma deixar no padrão, 0,002. Dificilmente, eu nunca, não me lembro de ter visto alguma vez que precisasse mexer no bias da luz. Tá? E esse aqui é o cutoff. O que é o cutoff? É um controle de rejeição de raios. Então ele controla pela intensidade da luz, pelos parâmetros que o V-Ray tem do DMC, o quanto ele vai rejeitar de raios. Então é um parâmetro de otimização. Ele vem com esse valor de 0,001, que é para praticamente não rejeitar nenhum raio e evitar falhas na imagem. Se eu subir esse valor aqui, deixar por exemplo 0,1, eu posso começar a perder qualidade, ele vai ganhar tempo de render, eu posso começar a perder qualidade na minha sombra. Ainda está um valor, ainda não chegou a fazer nenhum efeito. Está 10 aqui, só para a gente ver bem, ó. Ele praticamente descartou todos os raios que ia ser calculado pelo meu render. Ó, de novo. Então o que acontece? Isso aqui é um controle baseado na intensidade da luz. Se estiver abaixo desse valor aqui, ele não vai mais calcular. Então é uma forma de tentar otimizar, às vezes, em superfícies muito grandes. Às vezes aumenta um pouco esse valor do cutoff, tá? Mas olha o que acontece, ele começa a clipar, tá vendo? O que estiver fora dessa intensidade, ele simplesmente corta. Então aquele valor lá, ele costuma 0,001, é quase como se fosse o zero, que é para a gente não perder esse tipo de coisa aqui, não perder essa passagem aqui das partes claras para as partes escuras da imagem. Que nem eu comentei, esses dois valores aqui, bias da sombra e o cutoff, não é muito comum a gente precisar mexer neles, tá? Eles costumam funcionar bem nesses valores default deles. Mas para entender o que faz. Próximo parâmetro, textura. Então a gente tem a opção de botar uma textura na nossa V-Ray Light. Então vem aquela famosa questão que às vezes pergunta como é que eu faço por exemplo uma tela de uma TV. Essa é uma forma de fazer isso. Eu boto uma textura na minha V-Ray Light. Deixa eu só deixar ela com um formato um pouco mais... Deixar ela com um formato um pouco mais quadrado. E posso botar qualquer tipo de textura. Eu posso botar uma imagem, como posso também botar um gradiente, se eu quiser. Então isso é interessante porque ele vai aparecer no reflexo assim. Então se eu pegar, por exemplo, aqui um checker, tá? E vou abrir o meu editor de materiais e arrastar ele para cá como instância. Ok? E vou botar duas cores aqui, por exemplo, vermelho e azul. Tá? Então agora vai iluminar minha cena usando essas duas texturas. Então ele vai mesclar entre o vermelho e o azul e vai aparecer no reflexo assim também. Um detalhe que não pode esquecer, está aqui, Explicit Map Channel, ok. Então ele mesclou as duas, ó, ficou esse tom aqui meio estranho, porque ele espalha a luz, né? Mas se a gente vê no reflexo, eu vou botar essa minha esfera aqui também como cromado. E a gente vai conseguir ver essa luz sendo refletida, ó, com essa textura. Ó. A gente pode também usar máscaras, a gente pode botar uma imagem transparente, por exemplo, aí ele vai aceitar essa transparência, tá? A gente pode botar gradientes também. Então, às vezes o que se faz esse cartão antigo, é botar um gradiente, tá? Gradient ramp, em formato box. Isso aqui a gente usa bastante para fazer efeito de luminária de luz de estúdio, ó, que tem o centro um pouco mais forte do que as bordas, ó. Então, em vez de ficar aquele retângulo branco, ele vai aparecer esse gradiente, esse efeito de gradiente também na luz, no reflexo. Como ele está com a intensidade aqui de... Deixa eu ver em quanto que estava a minha intensidade. A intensidade aqui está com um multiplier de 78, então ele está multiplicando essas cores por 78. Então por isso que ele está bem... que a gente não chegou a ver nenhuma diferença. Se eu botar aqui o canto, por exemplo, preto mesmo, deixa
Deixar ele preto aqui, afastar um pouquinho mais aqui. Então isso aqui, na verdade, se eu quiser saber o que eu estou vendo aqui, eu tenho que botar o mesmo valor aqui no output. Então eu vou lá no output e eu vou botar o valor da minha luz. Então, por exemplo, 70. Ó, esse é o que eu estou vendo ali. Tá? Então eu teria que ter... Dar uma escurecida aqui. E agora ele vai aparecendo um reflexo um pouco menos marcado. Se eu quisesse ver exatamente a minha imagem aqui, eu teria que deixar a intensidade em 1, tá? Ainda não está aparecendo ali, está muito forte. Então uma forma que eu posso fazer é exatamente essa. Eu venho no meu output aqui. Então eu vou botar aqui, que ele estava ali no 70, né? Muito forte. Então se eu botar 5, ó, 5 ele já começa a aparecer um pouco mais. Volta aqui para 1. Isso é importante. Eu vou pegar agora a minha luz. Vou deixar a intensidade dela em 5. Outra coisa que eu podia fazer também é deixar a minha intensidade em 1 aqui e regular a intensidade pelo output. Vai dar na mesma, a gente vai ver que vai acontecer a mesma coisa. Então ficou mais escuro, né? Ficou mais fraco. E agora ele tem o contorno. Ó, a gente vê aqui o contorno que ele aparece em volta da luz. Não deu pra ver muita coisa porque o fundo é preto também. Tá? Se eu pegar essa minha luz aqui, aumentar um pouquinho mais de tamanho ela, deixar o multiplier em 1. Olha só. E o output do meu mapa em 5. A gente vai ter o mesmo resultado, a mesma intensidade de luz, tá vendo? Então são duas formas que a gente pode trabalhar também. A gente pode deixar o meu multiplier em 1 e mexer no output. Isso vale também para imagens em HDR. Imagens de HDR, geralmente, a gente deixa o meu intensidade em 1 e a própria imagem cuida da intensidade da luz. Ok? Então, a gente no nosso mapa, na nossa textura, a gente pode usar o que quiser. A gente tem uma resolução. Então, se eu quiser mais definição do render, eu aumento essa resolução. Isso aqui é uma forma de otimizar o render. Esse valor de Adaptiveness é um parâmetro bem interessante. A gente costuma deixar ele sempre em 1. Esse parâmetro aqui, a gente às vezes vê ele com o nome bonitinho de Importance Sampling. O que é? Ele vai jogar mais raios naquilo que tiver mais importância. É exatamente isso. Então, por exemplo, uma imagem HDR que tem um ponto concentrado de luz em algum lugar, ele vai jogar mais raios para esse ponto. A mesma coisa se eu pegar esse meu gradiente aqui e botar ele como radial, e deixar ele bem fechadinho aqui. Alguma coisa assim, por exemplo. Ó. Ele vai saber que só esse meio aqui vale a pena traçar raios. Essa parte escura aqui não vale a pena. Então, ele vai otimizar bastante, vai criar uma luz circular. Isso, inclusive, aqui mata uma pergunta que acontece muito. Por que eu não tenho uma luz circular no V-Ray? Porque eu tenho essa opção aqui de usar uma textura. Então, essa aqui é a forma. Então, se eu deixar aqui a minha luz bem quadrada, por exemplo, aqui, 25 por 25, ele vai fazer uma luz circular, ó, bem redondinha. E esse Importance Sampling aqui, do Adaptiveness, ele vai descartar onde não precisa. Se eu zerar isso aqui, ó, ele vai ficar um pouco mais lento. Então, onde ele demorou 3 segundos, ó, ele tá demorando, a gente já vê que está demorando um pouco mais, ele está tentando traçar raio para as partes escuras, então a gente nunca usa esse valor aqui em 0, tá vendo? Ele dá uns bugs, inclusive, porque ele está tentando traçar raio para toda a imagem, ali é um ponto escuro, então ele dá esse tipo de problema. Dificilmente também a gente precisa tirar esse Adaptiveness aqui de 1. Então deixa em 1, ele vai ficar bem rápido, ó, bem otimizado. Eu posso também, de novo, aumentar a minha intensidade por aqui ou pela luz. Então, se eu botar aqui, por exemplo, que nem tinha antes, 70. Ok? A gente vai voltar para aquela luz que a gente tinha antes, que tem intensidade de 70. Ó. É uma forma da gente criar esse tipo de luz, criar como quiser, usando uma textura. Certo? Eu vou manter essa textura aqui, agora para ver esse último parâmetro aqui, que é a direcionalidade. Tá? Esse aqui é o último parâmetro, os outros eles só aparecem quando a gente escolher um outro modo da luz. Então, esse aqui ele dá uma direcionalidade para a luz. Lembrando aquela imagem que eu tinha, dessas duas imagens aqui, o Ignore Light, ele concentra, a luz do V-Ray, ela se espalha.
quando eu estou com o Ignore Normals desligado, ele concentra um pouquinho mais no meio, mas ela continua espalhando. Essa direcionalidade ele vai parar de espalhar e vai jogar só em uma direção. É como se eu fizesse uma luz spot. Então, ó, a hora que eu começar a aumentar, ele varia de 0 a 1, tá? 1 seria 100% direcional. Então, a hora que eu fizer isso aqui, essa minha luz ela vai criar um facho de luz circular por causa da minha imagem e só vai iluminar naquele centro, olha ali, ó. Eu posso ligar um preview aqui para ver como é que vai ser a direcionalidade dela. Então, se eu diminuir um pouco aqui, está aqui 0,5, ó, ela mostra para onde a luz está espalhando, ó, tá vendo que interessante? O problema disso aqui é que ele fica mais granulado, ó. Então, conforme eu vou fechando isso aqui, quando eu estou com uma textura, ele não funciona com 1, então aqui, ó, 0,95, vou ter só esse facho aqui concentrado, tá vendo? Esse é um típico caso que eu costumo preferir usar uma luz standard do Max. Usar uma luz spot ou usar uma luz direct do que trabalhar com essa direcionalidade. Porque ele deixa mais lento, ele deixa mais granulado. Tá? Deixa eu aumentar o tamanho da minha luz aqui agora para a gente ver melhor isso aqui. Então se eu tirar, por exemplo, a minha textura, deixa eu tirar aqui, Use Texture, deixar a direcionalidade em 1, ó. Ele vai fazer só um quadrado aqui de luz. Ó, tá vendo? Conforme eu subo esse valor, ele vai espalhar mais aqui. Esse preview também é uma coisa que não tinha antes, veio nas últimas versões do V-Ray. Então a gente vê o quanto ele espalha a luz. Uma forma de ter um controle de facho. Então a gente vê que ela ficou mais granulado, ficou mais lento o render. Então dificilmente também... esse é um recurso que antigamente o pessoal pedia bastante no fórum da Chaos Group. Eles adicionaram. Mas quando a gente quer direcionalidade, que nem isso aqui, eu prefiro usar uma luz default do Max, que vai renderizar mais rápido. Então o padrão aqui é 0. Deixa eu desligar esse preview aqui, que eu sei que ele vai espalhar para todos os lados. Ó. Never. Então agora essa luz está sendo espalhada para todos os lados, então é isso que faz a direcionalidade. Quando eu ligo aqui, a gente vai vendo que ele vai fechando e abrindo o quanto ele espalha a luz. Então a gente deu uma passada por todos os parâmetros aqui, com a luz usando um plane. A gente ainda tem mais 3 opções que a gente pode usar, que a gente vai ver na próxima aula.